questão fala sobre a molécula de DNA, a estrutura helicoidal dessa molécula, formada por duas fitas paralelas e em forma helicoidal. A ligação entre essas duas fitas, ela acontece por meio das interação entre as bases nitrogenadas, adenina e timina, citosina e guanina. Entre essas bases se estabelecem as pontes ou ligações de hidrogênio. Essas ligações que vão permitir a união das duas cadeias de DNA e a forma helicoidal e, consequentemente, forma helicoidal da molécula. Essas ligações de hidrogênio, elas podem ser desfeitas no momento da duplicação do material genético. A questão também traz uma imagem dessa molécula, onde mostra as bases nitrogenadas, adenina e timina, unidas por duas ligações de hidrogênio, e a citosina e a guanina unidas por 3 pontes de hidrogênio. Com base nisso, o enunciado pede o pareamento das bases nitrogenadas do DNA se dá por 2 ligações de hidrogênio entre a adenina e timina e 3 entre a citosina e a guanina. A alternativa é. Resposta correta da questão, letra E. A questão fala sobre uma das formas de combate a insetos transmissores de doença, que é o fumacê, a liberação de agrotóxicos, no caso de inseticidas, ao longo do perímetro, da região que está sendo atacada por esse inseto. Essa é uma técnica muito utilizada para combater o Aedes aegypti, o principal transmissor de doenças, de vírus que causam doenças como a dengue, a zika e também chikungunya. Esse fumacê, ele consiste em inseticidas que combatem o inseto na sua forma adulta, não sendo eficaz, portanto, nas larvas. Quais os riscos que essa técnica traz? Depois de um tempo, o uso contínuo do fumacê, do inseticida, ele pode selecionar as espécies resistentes, promovendo assim uma ineficácia do fumacê. Então, devido à seleção dos resistentes, esse inseticida não vai ter mais ação sobre essas espécies que foram se multiplicando e a técnica torna-se ineficaz na prevenção dessas doenças. Portanto, a questão pede no enunciado o emprego de inseticidas mencionado no texto para o combate ao Aedes aegypti é bastante criticado no meio científico, pois pode selecionar variedades resistentes ao inseticida dentre as populações de mosquitos. Alternativa B. Resposta correta da questão, letra B. A questão tem um texto que aborda o acúmulo do microlixo. O microlixo são pequenas partículas utilizadas nas indústrias que vão se acumulando no ambiente ao longo do tempo. No caso citado do texto, os microplásticos e as microesferas de polietileno, que são utilizadas na fabricação de produtos esfoliantes, como creme dental, sabonetes e outros produtos cosméticos. Essas microesferas, elas são feitas de um material não biodegradável. Com isso, demoram muito para serem degradados no ambiente e, com o uso frequente, vão se acumulando, causando um problema ambiental. Uma alternativa para evitar esse problema ambiental seria o uso de materiais degradáveis ou biodegradáveis, como, por exemplo, materiais naturais derivados de sementes trituradas. A questão, de acordo com o texto, pede uma possível intervenção para minimizar o problema mencionado no texto seria substituir o uso de esfoliantes de polietileno pelos que utilizam sementes trituradas. Alternativa C. Resposta correta da questão, letra C. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Você vai me ajudar agora a identificar como tirar de cogitação uma doença. A doença em questão é a meningite meningocócica. É uma infecção que acontece na membrana que reveste o encéfalo. Acompanhe comigo essa tabela com valores de referências e os valores que o nosso paciente apresenta. As suas hemácias em valores de referência, eu tenho de 3,8 a 4,8. Porém, o valor encontrado foi de 4,7. Você percebe que ele está dentro desses parâmetros de referência. Os leucócitos, ou seja, aquelas glóbulos brancos que servem como defesa, também está entre os valores de referência, 6,1, uma vez que o normal está entre 4,5 e 11. Já as suas plaquetas está em 160 e também está entre os valores de referência. Vale a pena lembrar quais são as funções de cada tipo celular. Por exemplo, essa tabela falou sobre as hemácias. Você lembra que as hemácias atuam no transporte de gases e outros tipos de nutrientes ao redor de todo o corpo, não é? Além disso, fala também sobre os leucócitos,
ou os glóbulos brancos que atuam contra a infecção. E fala também das plaquetas, os fatores principais da ação coagulante, para não deixar o indivíduo sangrar por muito tempo, não é? Lembra que o indivíduo em questão está com uma suspeita de meningite. Vamos agora ao comando da questão. Os dados que permitem afastar de forma preliminar a hipótese de infecção pela doença mencionada é a quantidade. Opa, se eu quero afastar a probabilidade ou a simples ideia de ele estar doente, eu tenho que olhar principalmente quem? Exatamente, os leucócitos. Afinal, se o indivíduo está com alguma infecção, o que você acha que vai acontecer com o número de soldados, com o número de glóbulos brancos? Exatamente, vai aumentar para tentar combater essa infecção. Será que a taxa de leucócitos dele está muito alta? Se estiver, talvez ele esteja doente. Se não estiver, eu posso descartar essa ideia. Vamos voltar à tabela? Leucócitos totais, 6,1, dentro dos valores de referência. Então, o item C, a quantidade normal de leucócitos, permite afastar de forma preliminar a infecção. Acompanhe comigo o raciocínio mais uma vez. Se o indivíduo está com alguma infecção, meus glóbulos brancos vão disparar, vão passar dos valores de referência justamente para me ajudar a combater, a eliminar essa infecção. Percebe como é prático, como está no cotidiano a biologia? Relembrar as funções de cada tipo celular do sangue me ajudou e te ajudou a responder essa questão. Até uma próxima. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Você sabe qual é a função da glândula da tireoide no nosso organismo? Bom, uma das funções é controlar a velocidade do nosso metabolismo. Às vezes o metabolismo da gente está mais acelerado ou está mais devagar, está com hipertireoidismo ou um hipotireoidismo. É justamente na tireoide que acontece esse controle metabólico. Mas podem acontecer alguns problemas, como é o caso do bócio, e é justamente sobre isso a questão que nós vamos conversar agora. Algumas pessoas começam a desenvolver um certo nódulo, ou alguns nódulos, na parte da tireoide, nessa parte aqui da garganta, não é? Olha só comigo o texto da questão. Popularmente conhecido como papo ou papeira, é o nome que se dá ao aumento da glândula tireoide. Esse crescimento anormal pode tomar a glândula toda e tornar-se visível na frente do pescoço, ou então surgir sob a forma de um ou mais nódulos, que é o bócio nodular, que podem ser imperceptíveis exteriormente. Visando prevenir a doença descrita no texto anterior, no Brasil, vigora uma lei que determina que o sal de cozinha contenha certa quantidade de... eu vou atrás agora de alguma substância, já vou te dar uma dica, é um sal mineral que ajuda na prevenção do bócio. É um tipo de sal que vai ajudar a nossa glândula da tireoide a trabalhar normal. Bom, nós vimos que está na lei que nós temos que ter a ingestão, sabe de quê? Do iodo. Quando você terminar de ver esse vídeo, você vai à cozinha, procura o seu pacote de sal e vai ter lá sal adicionado com iodo. E é justamente o item C, iodeto de potássio. O iodo ajuda a glândula da tireoide a trabalhar da maneira correta. E aí a sua falta ou o seu excesso pode causar o bócio. As outras alternativas falam sobre o óxido férrico, falam sobre o carbonato de cálcio. Eles são sais minerais que ajudam na regulação do organismo. Mas estamos falando da glândula da tireoide, no caso, o iodo. Foi bom e foi prático, não é? Não deixe de olhar lá no saquinho do sal e procurar por esse iodo. Você vai perceber como sais minerais estão presentes na nossa vida e ajudam a controlar o nosso metabolismo. Até a próxima questão. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Nós vamos conversar agora sobre uma questão que trata sobre os limites da ciência. Nós vamos falar sobre uma questão que fala sobre os primeiros bebês geneticamente modificados através de uma técnica chamada de CRISPR. No CRISPR eu consigo eliminar, cortar alguns pedaços do DNA, fazendo com que aquela característica ou aquela doença em questão não venha a se desenvolver. Por quê? Porque eu excluí determinada porção do meu DNA. Esse experimento foi feito por um cientista chamado He Yang-kui. Ele conseguiu utilizar, através da fertilização in vitro, o método CRISPR em embriões. Mas existe um problema. Na ética, isso não é permitido.
Talvez o método CRISP ele seja sim permitido, mas para tratar indivíduos já formados. Por quê? Porque eu não vou mexer com as suas células sexuais. Eu vou mexer apenas com aqueles pedaços específicos. Mas quando eu trato com um embrião, todas as suas células, inclusive as germinativas, também irão conter essa edição. Sabendo disso, olha o comando da questão. O procedimento de Ri-Yankui foge do limite ético comum para a aplicação da técnica de CRISPR, pois é possível que as modificações genéticas feitas por ele, item A, sejam transmitidas a gerações futuras dos indivíduos. Ora, se eu tive modificações genéticas em um embrião ou no zigoto em si, eu já consigo ali editar todas as células. Por quê? Porque o indivíduo ainda é uma só célula. Então, quando ele começar a sofrer várias divisões, inclusive das células germinativas, todas irão conter aquela edição. É diferente de já editar o indivíduo formado. Então, agora, todos os possíveis filhos ou a possível geração que venha a vir desse zigoto geneticamente modificado também vai carregar modificações. E é por isso que, do ponto de vista ético, não foi apoiado esse experimento. O item A, o nosso gabarito, pelo fato dos seus futuros filhos também terem edições no DNA, é o nosso gabarito. Percebe a ciência de ponta nessa questão? E aí, o que será que o futuro nos aguarda? Bom que estaremos lá para ver, não é? Até uma próxima questão. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos resolver agora uma questão que vai falar a respeito de eletricidade. Acompanhe a leitura comigo. Um morador realizou as conexões de 4 lâmpadas incandescentes com resistência R igual a 60 ohms e percebeu que a intensidade luminosa estava fraca. Um mês depois, realizou a mudança das conexões das lâmpadas e notou uma melhoria na iluminação dos ambientes. As conexões 1 antes da mudança e 2 após a mudança estão representadas a seguir. Considerando que as lâmpadas ficam acesas 8 horas por dia e que a sua tensão é de 110 volts, qual a diferença da energia elétrica D é 2 menos E1 consumida após a mudança no período de 30 dias? Só vamos dar uma olhada aqui nessas conexões. A gente precisa calcular a resistência equivalente para cada uma delas. Aqui eu tenho 2R em cima e 2R embaixo, em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente, numa situação assim, a gente faz o produto 2R vezes 2R dividido pela soma 2R mais 2R. E aqui nós vamos encontrar nessa associação que a resistência equivalente é igual a R, ou seja, 60 ohms. Para a conexão 2, nós vamos calcular a resistência equivalente dela também. No caso aqui da conexão 2, os 4 resistores então estão em paralelo. Como eles todos são iguais, então eu pego o valor de um deles e divido por 4. Dessa maneira, a resistência equivalente aqui na situação 2 vai ser igual a 15 ohms. E aí eu quero encontrar a energia, a diferença entre energia. Vale lembrar que energia é potência vezes o tempo. Quanto é o tempo, professor? 8 horas por dia vezes 30 dias, nós vamos ter aqui 240 horas. E para encontrar a potência, potência é igual a U ao quadrado sobre R. Dessa maneira, nós vamos encontrar a energia 1 sendo igual a 110 ao quadrado sobre 60 vezes 240. Essa energia 1 aqui vai ser de 48,4 kWh. A energia 2, 110 ao quadrado sobre 15 vezes 240.
Então a energia 2, eu vou encontrar o resultado dela aqui, 193,6 kWh. E aí eu quero a diferença entre essas duas. D é igual E2 menos E1. Então essa diferença aqui vai ser 193,6 menos 48,4. Essa diferença de energia que eu estou querendo encontrar aqui, 145,2 kWh, que está representado aqui no item D. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é D. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos agora acompanhar uma questão que vai falar a respeito da quantidade de calor. Olha a leitura. O chuveiro elétrico aquece a água por meio de seu contato com uma fonte de calor, a resistência. Isso ocorre conforme a água entra em temperatura ambiente na câmara de aquecimento. Uma casa tem um chuveiro elétrico munido com uma resistência que transfere calor para a água a uma taxa de 4 calorias por segundo, e a água flui pelo chuveiro a uma taxa de 16 litros por segundo, quando a torneira está aberta por completo. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius, ao diminuir o fluxo de água que passa pelo chuveiro para 6 litros por segundo, a temperatura da água que sai da câmara de aquecimento irá. Pessoal, nós vimos aqui que a resistência transfere calor para a água. Calor que é igual a MC, variação da temperatura. Eu quero saber a respeito dessa variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura vai ser igual Q sobre M vezes C. Onde M é a massa de água, C é o calor específico dela. Esses não vão variar. O que vai variar é a massa. A massa de água está mudando. Era 16 litros por segundo e agora é só 6. Então, passavam 16 quilos de água, porque a densidade da água é 1, e agora vai passar só 6. Diminuiu muito. Só que quando diminui a massa, o que acontece com a temperatura? Aumenta, elas são inversamente proporcionais. Se eu tenho menos água para esquentar com a mesma quantidade de calor, então essa água vai esquentar mais. Então a temperatura vai aumentar, pois ela depende da massa de água que diminui, que consta aqui no item E. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é E. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de transformações de energia. Acompanhe a leitura comigo. Uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas é produzida a todo instante pelas estações de rádio em diversas frequências, entre 100 kHz e 300.000 kHz. São as chamadas ondas de radiofrequências. Essas ondas podem ser captadas por um receptor elétrico simples e produzidas por um fone de ouvido, utilizando-se apenas da energia que elas mesmas transportam. Assim, não é necessário o uso de energia fornecida pela rede elétrica ou mesmo por pilhas. A transformação de energia que ocorre nesse tipo de rádio, antes de os fones de ouvidos funcionarem, também ocorre quando? E aí ele nos dá aqui algumas opções, vamos analisar essas opções. A corrente elétrica passa por um resistor que produz calor. Nesse caso, nós temos energia elétrica se transformando em energia térmica. Não é o que acontece no nosso enunciado. No item B, o vapor de água aquecido a grande pressão gira uma turbina termoelétrica. Nesse caso, nós temos energia térmica se transformando em energia mecânica. Também não é o que acontece. Item C. O botão de um controle remoto é acionado, mudando o canal assistido em uma TV. Olha só. Na rádio que a gente viu, a energia eletromagnética das ondas se transforma em energia elétrica. Aqui acontece isso também. Quando a gente aperta o controle remoto, ele emite um pulso
de onda eletromagnético que aciona um circuito elétrico na televisão. É o mesmo tipo de transformação. Mas vamos tirar a dúvida, vamos ver o item D e E. No item D, uma célula piezoelétrica que produz corrente elétrica está sujeita a uma pressão externa. Nesse caso, a energia mecânica está se transformando em energia elétrica. E no item E, uma lâmpada entra em curto-circuito, causando um estalo sonoro que interrompe o seu funcionamento. Nesse caso, nós tivemos energia elétrica se transformando em energia térmica, energia luminosa e energia sonora. Não é o que acontece lá no nosso enunciado. Portanto, nós temos que nosso item correto é item C. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é C. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? A questão que nós vamos responder agora vai falar a respeito de ondulatória. Acompanha. A velocidade da onda emitida pelo forno de micro-ondas em metros por segundo foi de aproximadamente, e aí como a questão pediu metros por segundo, o primeiro passo que nós fazemos é converter os 6 centímetros lá da distância em metro, 0,06 centímetros. Isso é a distância que você pode ver aqui, ó, entre um furo e outro, ou seja, entre um pico e outro pico. Para calcular o comprimento de onda, que é o lambda, eu preciso multiplicar isso por 2. Então, o lambda associado a essa questão vai ser 0,06 vezes 2, que vai me dar um lambda aqui de 0,12 metros. 0,12 metros. E aí nós usamos a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes F. E substituímos os dados que nós já temos. Nós temos o lambda, 0,12, e a questão nos informou também o valor dessa frequência. A frequência que a questão nos informou é de 2,45 vezes 10 elevado à nona. Então, nós vamos encontrar aqui uma velocidade de 0,294 vezes 10 elevado à nona, ou, convertendo aqui, fica aproximadamente 2,9 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, conforme descrito aqui no item D. Então é isso. O gabarito é D. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de força. Olha só. Para amenizar a força de impacto no dume durante a colisão, os dispositivos de segurança devem. A gente está falando de força, então vamos lembrar da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então tem duas grandezas aí que influenciam a força, a massa e a aceleração. Como nós não vamos mudar a massa do boneco, ela continua a mesma, então vamos procurar um item que fale a respeito de aceleração. O item que fala de aceleração é aqui o item B, ó. Reduzir o módulo da aceleração média do boneco. Se o item de segurança reduzir a aceleração, consequentemente a força irá reduzir, a força de impacto. Então é isso aí. Nosso gabarito é B. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de radiação eletromagnética e refletância. Olha só. Entre as faixas de comprimento de onda a seguir, a mais adequada para diferenciar solo seco exposto de vegetação verde é de... E aí vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico. Nós temos alguns comprimentos de onda e a questão pediu para que nós entregássemos, nós disséssemos em qual faixa nós podemos ver melhor a diferença do solo seco e exposto para o solo de vegetação verde. Ora, analisando o gráfico, nós podemos ver que pelas faixas aqui que o gráfico contém, onde existe a maior diferença entre os dois analisados é nessa última parte aqui, ó, que varia de 2,4 até 2,6 micrômetros. O que está contido aqui no item E, 2,4 a 2,6 micrômetros. Então é isso. O gabarito é E.
Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão que vai precisar de conhecimentos na área de alotropia. Vamos ao enunciado, então? Ele diz assim: imagine uma folha formada por uma trama de carbono disposto em hexágonos planos e com um átomo de espessura. Este é o grafeno, material 100 vezes mais forte que o aço, praticamente transparente e capaz de conduzir eletricidade e calor mais eficientemente que outros materiais. Continuando, ele fala que o grafeno, mencionado no texto, apresenta apenas carbono em sua composição, assim como a grafita e o diamante. Bom, pessoal, vamos aqui parar um pouquinho e pensar. A grafita e o diamante só são comparados porque são feitos do mesmo elemento carbono, porém com formatos diferentes, com estruturas diferentes, tá certo? Os seus átomos estão dispostos de maneiras diferentes. Isso é justamente a definição de alotropia. É quando a gente tem um elemento químico que pode se apresentar de formas diferentes. Isso acontece com o carbono, com o enxofre, com o fósforo e com o oxigênio. Então vamos aqui à questão entender os itens, o que ele quer da gente, qual o melhor item a ser marcado. Então vamos lá. No item A ele diz que o grafeno funciona como um ótimo isolante térmico. A gente acabou de ver no texto que, na verdade, ele conduz eletricidade. Aliás, ele conduz calor, né? Então, o isolante térmico não vai caber aqui para a gente. No item B, ele fala que representa uma forma isotópica do carbono. O termo correto é alotrópica, né? Uma maneira diferente de apresentar o elemento carbono, tá bom? A estrutura dos átomos do carbono. Então, isotópica não cabe aqui para a nossa resolução. No item C, fala que conduz a corrente elétrica, pois é um metal. A gente sabe que conduz sim, né, a questão do calor aí, não é nem a corrente elétrica, e muito menos falar em metal para o elemento carbono, tá certo? No item D, fala que apresenta a estrutura cristalina, sendo um alótropo do carbono. Daí já usa os termos mais adequados para a resolução dessa questão. Realmente a gente vai ter uma estrutura cristalina e o grafeno se apresenta como um outro formato de carbono, portanto já é uma opção a ser identificada aqui pela gente como um alótropo do carbono, tá certo? Então, pessoal, a opção correta aí tem D de dado. Obrigada! Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão que vai tratar do assunto titulação de soluções, tá? E vamos precisar também de conhecimentos na área de ácidos e bases. Vamos ao enunciado, então. Diz o seguinte: titulação é um procedimento de laboratório em que se determina a concentração molar de uma solução, a partir de dados conhecidos de outra. No Erlenmeyer, coloca-se a solução que se pretende determinar a concentração e, na bureta, coloca-se a solução titulante. À solução do Erlenmeyer, adiciona-se um indicador e, no ponto de equivalência, lê-se o volume gasto do titulante. O ponto de viragem corresponde à situação em que todo o conteúdo em mols da solução titulada foi estequiometricamente consumida pela solução titulante. Aí, à direita do vídeo de vocês, a gente observa as vidrarias utilizadas para esse procedimento, certo? Então, a gente conta aqui com o Erlenmeyer abaixo, temos aqui, portanto, a bureta, um pouco mais acima, temos a garra, tá certo? E temos aqui o suporte. Então, continuando, ele diz que uma titulação foi realizada a 25 graus Celsius com um monoácido forte, HX, reagindo com uma monobase forte, YOH. Em relação às espécies químicas, no ponto de viragem, a concentração do item A, ânion X- é igual à do cátion Y+. É justamente desde já a nossa opção mais indicada, que é justamente o que acontece no pH de viragem, tá certo, pessoal? Acontece justamente isso. A proporção entre o cátion e ânion tem que ser igual, porque no ponto de viragem temos também que igualar as quantidades de H+ e OH-. Portanto, essa já é a opção que deve ser aí identificada pela gente, tranquilo? Portanto, já a opção correta é item A. Obrigada. Olá, pessoal! Vamos agora tratar de uma questão que vai precisar de conhecimentos prévios na área de funções inorgânicas, mais especificamente ácidos e bases. Vamos ao enunciado, então? Ele diz assim: na temperatura ambiente, o hidróxido de metal alcalino reage com o sal de amônio, com a liberação de um gás. Este, por sua vez, ao reagir com cloreto de hidrogênio, produz um sal que apresenta diversas aplicações em laboratório e na indústria química. Um professor de química apresentou o texto anterior aos seus alunos e pediu-lhes que considerassem uma viagem hipotética entre duas cidades, na qual um caminhão que transportava ácido sulfúrico tombou na pista, espalhando essa substância pelo asfalto.
A partir dessa situação, o professor perguntou qual o gás citado no texto e se o referido sal, com aplicações em laboratório e indústria química em solução aquosa, poderia ser utilizado para reagir com o ácido derramado na intenção de neutralizá-lo. A tabela a seguir ilustra a resposta de 5 alunos. Então, eles falam aí, né, os nomes dos gases e fala em gás oxigênio, gás cloro, gás amônia, gás oxigênio e a solução aquosa do sal, que poderá ser utilizada se sim ou se não. Continuando aí, ele fala que o aluno que respondeu corretamente ao questionamento do professor foi o aluno de número. Então, retornando aí à tela, pessoal, a gente pode perceber que o sal que ele fala aí é um sal que vai ter a presença de sal de amônio, tranquilo? Ora, se vai ser um sal de amônio, eu posso perceber que sal é uma molécula que vai ter alguma coisa aí positiva, né, que vem da base, um elemento aí, um cátion, e alguma coisa negativa aí, que é o ânion que vem do ácido, tranquilo? Bom, pessoal, o que eu posso observar? Se é um sal de amônio, então é porque o amônio, não sei se vocês lembram aí da parte de bases, né? Tem que lembrar isso, que o amônio vai ter a presença do NH4, lá na base, NH4OH, né? Então, nós vamos ter a presença aí dele aí como o nosso cátion proveniente aí da base, tranquilo? E lembre-se que ele formava uma base fraca, tá certo? Logo, se eu vou ter aí esse ânion que vai ser proveniente do ácido, tá certo? Então, eu vou ter aí o cloreto de hidrogênio, que foi o que foi tido aí no contexto pra gente, um ácido forte, tá certo? Então, se vai ser um ácido forte com uma base fraca, então eu vou ter aí um ácido que não vai resolver o meu problema, porque vai ser um ácido que vai ter características fortes. Não vai conseguir neutralizar o ácido que foi derramado, que era o ácido sulfúrico, por ser um sal de característica com ácido forte. Logo, o aluno 4, se vocês observarem aí, ele fala que o nome do gás é o gás amônia, claro, devido à liberação aí desse sal, e não vai resolver o nosso problema, tá certo? Portanto, indo à tela aí de opções para vocês, nós já identificamos a resposta correta aí como o item D, tranquilo? Que já fala do aluno 4. Portanto, pessoal, a opção correta é item D de dado. Obrigada. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai falar sobre isomeria e sobre um tipo de isomeria especial, que é a isomeria óptica. Então vamos falar um pouquinho sobre carbono quiral, vamos falar de enantiômeros e vamos ver como é que funciona. Segue o comando da questão comigo e veja como a gente tem que pensar. Olha aí. De acordo com a estrutura do levofanol, o número máximo de enantiômeros que essa molécula pode possuir é. Agora ficou bacana. Se o cara chega para mim e pede o número de enantiômeros, professor, o que eu tenho que pensar? O número de enantiômeros ele é calculado por 2 elevado a n. Tá vendo aqui? Simples assim. Ah, beleza. Mas, professor, eu não sei o que é esse n. Esse n é o número de carbonos quirais, carbonos assimétricos que nós temos. Professor, lembra só para mim o que é um carbono assimétrico? É aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes, X, Y, Z e W aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que ir para a nossa estrutura do levofanol e verificar quantos carbonos quirais eu tenho, joga na fórmulazinha aqui e acabou a tua questão. Então, acompanha comigo, vamos procurar o número de quirais, quantas ligações, quantos ligantes diferentes ou quantos carbonos assimétricos eu tenho na estrutura. Se você analisar, eu vou marcar os seguintes carbonos para você. Marca esse aqui, marca esse cara bem aqui também e marca esse carinha bem aqui. Eu já posso excluir essa parte do anel aromático, porque carbono que tem dupla ligação não faz carbono simétrico, não faz carbono quiral, tá certo? Então eu já anulo isso aí. Então, esses carbonos aqui foram embora também, já vou levar e trabalhar com os demais. Esses carbonos do outro anel, perceba que todos eles apresentam apenas 2 ligações. Consequentemente, eu tenho que completar com hidrogênios, a tetravalência. E você está vendo já aí que eu tenho ligantes iguais, 2 hidrogênios. Então, já excluo também esse anel aí. Professor, mas você não tirou esses carbonos aqui. Por quê? Porque se você analisar, ele está ligado a esse ligante, ele está ligado a esse outro ligante aqui do lado dele, certo? Que são diferentes. E está ligado a esse outro ligante. E detalhe,
ele já está fazendo 4 ligações com 4 ligantes diferentes. A mesma coisa acontece com esse carbono e com esse outro carbono. O que traz para mim o N, que é o número de carbonos quirais, os 4 diferentes, o N é igual a 3. Se eu sei que o número de quirais é igual a 3, então eu posso jogar na minha fórmula e achar o número de enantiômeros. Então, colocar um Ezinho para representar enantiômeros, 2 elevado a N, o número de enantiômeros vai ser igual a 2 elevado à terceira, e o número de enantiômeros, então, igual a 8. Que traz para mim, como alternativa correta, o item D. Então, trabalhando com a ideia de isomeria, conhecendo como calcular enantiômeros e conhecendo a teoria sobre carbono quiral, a alternativa correta da questão é o item D. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai falar sobre funções orgânicas, em especial as oxigenadas, né? Que tem um mundo aí, o álcool, o enol, o fenol, cetona, ácido carboxílico, e a gente precisa apenas saber trabalhar e entender os grupamentos. Então, acompanhe comigo o comando e vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Olha aí. Ela pede: a molécula apresentada possui em sua estrutura as seguintes funções. Volta comigo para lá. Ele te dá essa molécula aqui, certo? Que ele fala aí no texto, né? Que é uma molécula e tal, substituto do formaldeído, enfim. Que não importa pra gente, teoricamente, porque a gente só quer descobrir a função. Qual um toque bacana que eu te dou? Todas as vezes que você for pegar uma cadeia, você separa aqui o que tem diferente de carbono e hidrogênio. E o que tem diferente são essas duas estruturas. E se você prestar atenção, são estruturas bem parecidas. E as questões elas tentam te pegar devido a essa semelhança. Sendo que nessa primeira, o que é que você tem? Você tem uma carbonila, que é o meu C-O, e ligado a ela eu tenho uma hidroxila. Então, se você juntar carbonila com hidroxila, eu tenho aqui um grupamento chamado de carboxila. Essa carboxila, ela representa, e o nome já diz tudo, representa o meu ácido carboxílico. Então, uma função a gente já tem. A outra, na extremidade da cadeia, carbonila ligado a hidrogênio. Esse grupamento representa uma função que tem grande participação no nosso cotidiano, que é a função aldeído, que muitas vezes os alunos eles confundem o grupamento dos aldeídos com dos ácidos carboxílicos. Mas se liga nesse toque que eu lhe dei. Se for carbonila com hidroxila, forma carboxila e você lembra de ácido carboxílico e você não confunde mais com aldeído. Então, analisando a nossa questão, o que eu tenho aldeído e ácido carboxílico é o item E. Então, utilizando o nosso conhecimento em relação aos grupamentos e os toques que eu te dei, a alternativa correta da questão é o item E. A nossa questão ela vai falar sobre lei de Hess, cálculo de entalpia, sabe? Aquele probleminha que tem, que é analisar com a global, ver o que eu vou fazer com cada etapa. Bacana. Então analisa comigo o comando e vamos trabalhar no direcionamento e no entendimento dessa lei de Hess. Olha aqui. Ela fala assim, ó. De acordo com as reações fornecidas, a variação da entalpia, no caso ΔH, do processo de hidratação do eteno em quilojoules para a formação de 1 mol de etanol. Se você analisar comigo, como é que eu sei que é lei de Hess? Porque o carinha ele me deu o que eu chamo de reação global, e não esquece, é ela que manda, é essa global, e me deu aqui as minhas 3 etapas. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou analisar etapa por etapa para comparar com a minha global. Como assim, professor? Olha para a primeira etapa e só ela. O que é que eu tenho na primeira etapa que eu tenho na global? Se você perceber, eu tenho etanol aqui nos produtos e na global tem etanol nos produtos, na mesma quantidade, 1 mol e 1 mol. O que isso quer me dizer? Isso quer dizer que a primeira eu não vou alterar em nada, porque a primeira etapa está igual à minha global, que é ela que manda. Já que se eu analisar a etapa 2, observa, o que eu tenho na etapa 2 que eu tenho na minha global? O meu C2H4, o meu eteno. Se você observar, na global, que é ela que manda, o eteno, ele está lá no reagente. E na etapa está onde? Produto. Isso pode?
Não. O que vai acontecer? Eu vou ter que inverter a minha reação. O que era produto passa a ser reagente, o que era reagente passa a ser produto. E quando eu faço a inversão, o sinal da minha variação vai ficar um sinal negativo. Já a última, observa, o que eu tenho na global, o que eu tenho na etapa. Eu tenho aqui água no produto e a água na global está no reagente. Pode ser assim? Não. O que eu vou fazer? Eu vou ter que inverter também. E no processo que eu faço a inversão, eu troco o sinal que fica positivo. Pela lei de Hess, eu sei que o ΔH é o somatório do ΔH de cada etapa. ΔH1, ΔH2, mais o ΔH3. Agora um detalhe, eu só posso somar esses deltas se e somente se os somatórios das minhas etapas, eles derem a minha global. Então analise comigo bem aqui, analisa comigo e verifica. Vamos somar essas minhas etapas, eu já fiz aqui os ajustes devidos e vamos ver se dá a nossa global. Percebe? Eu tenho oxigênio no reagente e tenho oxigênio no produto, permite cancelamento, mesma quantidade. Quem é que eu tenho mais? Eu tenho ainda hidrogênio. Qual a quantidade de hidrogênio que eu tenho do meu sistema? Eu tenho hidrogênio 1 aqui com 2 aqui. Se eles estão no mesmo lado, eu somo. Se eu somo, fica 3 hidrogênios. E eu tenho 3 hidrogênios aqui no meu reagente. Esse mais esse, cancela esse. Ok. Vamos olhar aqui, ó, o que eu tenho mais? Eu tenho de um lado, eu tenho o meu composto carbono grafite, na quantidade aí de 2 mols. Esqueci só de colocar aqui, coloco o 2zinho, tá lá na minha etapa, ó, presta atenção. Tá aqui o 2zinho, tá certo? E tenho 2 carbonos bem aqui. Então, permite cancelamento. Tem mais alguém para cancelar? Eu acredito que não. O que sobrou a gente repete. C2H4 mais H2O vai formar quem? O C2H5OH. Se você prestar atenção no somatório, você vai ver que é exatamente o que eu tenho aí na minha reação química global. Então, se deu a global, quer dizer que eu posso somar o meu ΔH. Fazendo o somatório, eu vou encontrar o valor de menos 44,2 kJ por mol. Reaçãozinha do tipo exotérmico, porque o ΔH é negativo. O que mostra para você que a alternativa correta da questão é o item C. Então, tendo como conhecimento lei de Hess e trabalhando com etapas comparando com a global, a alternativa correta da questão é o item C.